Você conhece os benefícios do ácido fólico? Essa vitamina é uma grande aliada do cérebro. Além de ser boa para o coração, é ainda a queridinha de muitas mulheres pelo importante papel no desenvolvimento da saúde da pele, das unhas e do cabelo. Mas o que muita gente não sabe é que o folato, vitamina do complexo B, contribui e muito na redução de risco de mulheres grávidas terem filhos obesos. Acompanhe. Um estudo realizado pela Universidade Norte-Americana Johns Hopkins descobriu que o baixo nível de folato está relacionado ao risco de obesidade infantil. A mulher que durante a gestação mantém o nível dessa vitamina no organismo contribui também para a prevenção da má formação do tubo neural da criança. Por isso, estabelecer uma concentração ideal de ácido fólico no organismo pode ser benéfico para mulheres que planejam uma gravidez, principalmente aquelas que têm tendência à obesidade. De acordo com a pesquisa, o ideal é que mulheres em idade fértil tomem 0,4 miligramas de ácido fólico todos os dias, para diminuir as chances de que seus filhos nasçam com deficiências. Os alimentos ricos em folato são todas as folhas verdes escuras, em especial o espinafre e brócolis, e pode também ser encontrado em frutas como abacate, manga e laranja. Os maus tratos com idosos aqui no Brasil têm crescentes impressionantes. Na lista de crueldades estão abandono, abuso financeiro, violência física e psicológica. Essa casa de repouso abriga cerca de 20 idosos com idades entre 60 e 95 anos. A maioria chegou aqui encaminhado pela família. O local de quase 4.000 metros quadrados foi inaugurado há 9 anos. Diariamente são servidas na casa 6 refeições. Alguns estão enfermos e necessitam de cuidados especiais. A enfermeira Valdirene, que é dona da instituição, garante que carinho e respeito não faltam para eles. O idoso aqui ele é tratado com bastante amor, com bastante carinho, sempre é respeitado, nós respeitamos também os seus limites de deficiência. Para oferecer mais segurança aos idosos, vários pontos da casa são monitorados por câmeras de segurança. Cerca de 15 profissionais trabalham no local, que está sendo ampliado para abrigar mais velhinhos. De acordo com a enfermeira, todas as pessoas contratadas passam por treinamento. É para ela entender como que é a rotina da casa, como eu gosto, como que é o tratamento com esse idoso. Seu José Ricardo mora no local há cerca de 4 anos. Além de novas amizades que fez na casa, ele fala de outras razões que o motivaram a continuar aqui. Da tranquilidade e do sossego, que é bastante agradável. Mas nem todos os idosos têm a mesma sorte. Em outros lugares e situações diferentes, eles são vítimas de violência física e negligência, como é o caso dessa senhora que foi agredida pela neta que ajudou a criar. Aí me deu tapa na cara. Para a secretária de Desenvolvimento Social de São José dos Campos, São Paulo, abusos financeiros também são praticados contra os idosos. Em virtude de filhos que se apropriam dos recursos, né, do pai, né, ou da mãe. Então você convive com todas essas situações. Segundo o IBGE, a população brasileira está envelhecendo. A previsão é de que até 2060 o número de idosos vai ser de 58 milhões de pessoas. Qualquer denúncia de agressão contra idoso pode ser feita através do Disque 100. Com taxas de juros que muitas vezes aproximam-se dos 1000%, alguns financiamentos podem tornar as dívidas impagáveis e complicar ainda mais a situação financeira do consumidor. Mais de 61% das famílias brasileiras estão endividadas por conta de um simples motivo: não estudaram as taxas de juros antes do empréstimo ou da compra. Neste caso, o cartão de crédito é o principal vilão. Uma pesquisa realizada pelo Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC, e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, nos 26 estados e no Distrito Federal, revela que mais de 27% dos consumidores possuem algum tipo de financiamento e que a principal finalidade para a contratação é a aquisição da casa própria e a compra de automóvel.
De acordo com o levantamento, 7 em cada 10 consumidores que têm financiamento recorrem a ele para realizar um sonho de consumo. Mas quase a metade nem sabe ao certo o número de parcelas que terá de pagar até terminar de quitar a dívida. O financista Odir Guarnieri explica quais são os riscos que os consumidores correm por não se atentar aos juros. Na verdade, o que acontece? Todo financiamento ele tem que ser muito bem previsto e calculado para que não onere a renda de um consumidor. Taxas de juros altas e número de parcelas em grande número tendem a tornar essa linha de financiamento que o consumidor está tomando muito mais cara. Ou seja, haverá um gasto ou um dispêndio de valor monetário em juros muito maior para o consumidor. Então, ele tem que se atentar a isso. Se ele puder fazer com taxas de juros menores ou parcelas menores, não o valor dela, mas o número delas, isso seria bom em todos os casos. Odir fala sobre os fatores na compra do automóvel. Quando vai adquirir um automóvel, você tem que pensar em 2 fatores. Primeiro, se eu for financiar, pagarei uns juros, ou seja, o preço de compra meu será aumentado em função dos juros que eu pago. E outra, em contrapartida, eu estou adquirindo um bem que paulatinamente, ano a ano, vai perdendo valor. Então, fica a dica para a população calcular essas 2 variáveis. É claro que a nossa dica é o quanto você puder pagar à vista, sem se apertar, e também analisando a necessidade da troca ou não do veículo. A melhor opção é fazer negócios em que sejam à vista, o máximo possível à vista, ou seja, sem muito financiamento dentro dele. E foi o caso de Jefferson Luiz. Pesquisei antes, no mínimo 6 meses eu fui pesquisando e nesse tempo fui guardando dinheiro para dar uma entrada no carro, porque eu sabia se dar uma entrada reduzia mais os juros, e fiz pela condição de financiamento também, porque eu financei o meu carro em 48 vezes com uma entrada e pela condição do financiamento, se eu pagar a última parcela, reduz pela metade o valor da mensalidade do carro. Então, para mim, compensou mais assim. O financista explica o porquê do brasileiro ser consumista. Na verdade, há uma cultura em que o brasileiro está preocupado quando vai financiar um produto, um bem de consumo, se ele consegue pagar, ou seja, se aquela prestação cabe no bolso dele. Ele frequentemente se preocupa em encaixar no orçamento, né? Ao invés de se preocupar ou questionar o seguinte: qual é a taxa de juros que está sendo aplicado nesse financiamento? E às vezes você consegue baixar as taxas de juros porque geralmente elas são altas. E aí a prestação cai, porque a taxa de juros diminuiu. Então, o brasileiro tem a cultura somente de entender o seguinte: essa parcela cabe no meu bolso, ok. Mas, ao invés disso, deveria analisar a taxa de juros do financiamento, pesquisar em vários locais qual a taxa mais baixa, para então tomar um empréstimo de forma mais barata. Eu gosto sempre de reforçar isso, a cultura de se planejar financeiramente. O Brasil passou na década de 80 vários planos econômicos. Nós tivemos uma geração que não se acostumou a planejar financeiramente. Você vem depois e cria a estabilidade da moeda. A estabilidade da moeda deu um novo alento para a questão do planejamento familiar, mas nós percebemos que as pessoas estão largando mão do planejamento das suas finanças, né? Elas querem o seguinte: eu tenho hoje, eu gasto hoje. Lembrando, a Previdência hoje é um assunto que está em pauta. Fique agora com a segunda parte da entrevista do dia com o advogado e jornalista José Carlos Cataldi. Estamos conversando com Antônio Cosi Júnior, ele é presidente do Sincomércio e é responsável pela vinda do SENAC, mais uma instituição do SENAC no Vale do Paraíba, agora em Pindamonhangaba, atendendo a demanda de vários municípios aqui do entorno, trazendo cursos, mas o pessoal, quando a gente dá a mão, está querendo o braço, está querendo tudo mais, né? Então, a pergunta que não quer calar, que todo mundo faz: a vinda do SENAC implica também na vinda do SESC, que é a parte esportiva? Nós vamos ter ali a oportunidade parte cultural. Esportiva e cultural, né? Tem lá, vamos ter teatro, vamos ter faculdade, porque tem algumas instituições do SENAC que têm cursos superiores importantes, né? Até mesmo em Campos do Jordão tem curso de hotelaria, né? Hoje, os melhores cursos que nós temos no Brasil são do SENAC, certo? E nós vamos ter isso aqui em Pindamonhangaba.
Agora, vale aqui esclarecer só uma coisinha. Nós temos duas instituições, que são o SENAC e o SESC. O SENAC é a parte de educação e o SESC é a parte cultural, certo? São diferentes. Essa aqui não precisa de tanta área, o SENAC. Agora, o SESC já precisa de uma área bem grande. Então, agora assim que nós conseguimos a doação do terreno para o SENAC e ficou sacramentado, então ali o SENAC assumiu o compromisso que até meados de 2018 eles teriam que estar com o SENAC construído, certo? Então eles pedem justamente esse tempo, são 6 anos, que é para dar tempo da gente chegar à nossa vez, fazer projeto e tudo mais. Eu, em seguida, assim que isso aí sacramentou, eu falei, isso aí está liquidado. Nós já conseguimos o SENAC. Agora eu quero o SESC. Vamos chegar então, lá. Procurei novamente o presidente Abra. Falei, presidente, agora eu quero o SESC. Uma luta que vem, então, de muitos anos. Este é o empreendedor Antônio Cozzi Júnior. E logo após o intervalo, você vai ver aqui no Repórter Setorial. Brasil tem 1.581 casos confirmados de microcefalia. É só um instante. E aproveite para nos ajudar a encontrar algumas pessoas que, infelizmente, estão desaparecidas. O mundo passa por São Paulo e Rio de Janeiro. Essas megacidades estão a cada dia mais próximas.